Bonjour, bienvenue à ce cours de français. Na aula de hoje, aula número 9, ou leçon 9, nós vamos ver os artigos em francês, ou les articles, tá? São os artigos. Os artigos eles são usados sempre acompanhando o substantivo, né? Igual ao português. A gente tem um artigo masculino, um artigo feminino, no plural, no singular. A gente tem um artigo definido, indefinido, tá? A gente vai ver tudo isso hoje nessa aula, tá? Então, para quem chegou aqui agora, se inscreve no canal, dá o like, comenta, qualquer dúvida, qualquer sugestão, tá bom? E compartilha esse vídeo com seus amigos, certo? Então vamos começar. Primeira classe de artigos que a gente vai ver hoje são os artigos, né? Les articles définis. Definidos, né? Os artigos definidos. Como o nome já diz, eles definem algum substantivo. Então, eu vou montar aqui uma tabela para a gente ver esses artigos definidos. Então, essa tabela aqui, né, uma tabela para dividir os artigos. Então, os artigos eles podem ser masculin, masculino, féminin, feminino. Eles também se dividem em números, podem ser singulier, singular, ou pluriel, plural, tá? Então, começando pelo artigo masculino, tá? Singular. Em francês é le, tá? Esse e fechado, le. É o nosso artigo o do português, né? Le. Por exemplo, le poisson. Le poisson. Poisson, peixe, tá? Le poisson, o peixe. Certo? Esse artigo le, quando ele vem na frente de uma palavra e começa com vogal ou com H mudo, essa vogal ela desaparece. E esse artigo fica um L com apóstrofo. Por exemplo, l'homme, homem, tá? Então, l'homme, o homem. Essa palavra começa com H mudo, certo? Então a vogal ela cai, né? Ela desaparece e vira um L com apóstrofo, l'homme. Tá? A gente fala como se fosse uma palavra só, l'homme. Escreve também junto, le, ou na frente de vogal, o H mudo, L apóstrofe, né? O L com apóstrofo. Féminin, né? Feminino, singular. Vai ser lá. Por exemplo, la femme. Femme, mulher. Então, la femme, a mulher. Le, masculino. La, feminino. O lá também vai virar um L apóstrofe na frente de palavras que começam com vogal ou com H mudo. Por exemplo, l'épaule. Épaule quer dizer ombro, tá? Apesar de ombro em português ser masculino, a palavra épaule em francês é feminino, tá? E quando coloco o artigo na frente, esse A desaparece, porque a palavra começa com vogal. Épaule é uma palavra que começa com vogal. Então, fica l'épaule, tá? A gente fala como se fosse uma palavra só, l'épaule. Escreve também junto. Então, recapitulando, article défini, artigo definido, singulier, singular, masculin, masculino, le, né, le poisson, o peixe, ou L apóstrofe, né, L com apóstrofo, por exemplo, l'homme, o homem. Féminin, feminino, la, por exemplo, la femme, a mulher. Ou também L apóstrofe, se vier antes de uma palavra um vogal ou H mudo, por exemplo, l'épaule, né, o ombro. Certo? Pluriel. O artigo plural, ele é mais fácil porque ele é um só para o masculino e para o feminino, tá? Tanto no masculino como no feminino vai ser
le, tá? Le. Em alguns lugares, isso aí pronuncia lé, tá? Então, repara, ES pode se pronunciar E, esse E aberto, E, ou é, tá? É. Então, pode ser lê, pode ser lé, tá? Tanto faz a pronúncia, depende do lugar, tá? Em determinados lugares da França vai falar lê, outros lugares vai falar lé, tá? E ele não tem esse problema da palavra depois vir com vogal ou H mudo, tá? Não importa. Vai ser sempre lê. Então, por exemplo, les garçons. Garçom é menino, tá? Menino, garoto, tá? Então, les garçons, os meninos, os garotos. Ou les épaules, tá? Os ombros, né? Então, repara, aqui a palavra começa com vogal, mas o artigo nesse caso não muda, tá? O artigo no plural, ele permanece igual, tá? Les épaules. Agora, repara que quando eu tenho a palavra que começa com vogal, esse S faz a ligação com o som de Z. Então, les épaules, tá? A gente lê como se fosse uma coisa só. Les épaules, certo? Então, recapitulando, les articles définis, singulier, masculin, le, L', le poisson, l'homme. Féminin, la, ou L', la femme, l'épaule. Pluriel, les garçons. Féminin, les também. Les épaules, tá? Les épaules, les femmes, tudo isso les, tá? Então, no plural, les é igual, masculino e feminino, é tudo les, certo? Próxima classe de artigos, a gente vai ver hoje, les articles indéfinis, indefinidos. Também se divide em masculino, feminino, singular, plural, tá? Então, os artigos indefinidos, né, eles não servem para definir alguma coisa, eles falam de uma coisa no geral, né? Eu vi um homem na rua, né? Qualquer homem, eu não estou definindo que homem que é esse, tá? Em português serve para isso, em francês também vai ter o mesmo sentido. Então, por exemplo, masculin, singulier, né, singular, masculino, vai ser on, tá? On. Não vai ter problema de palavra que começa com vogal ou com H mudo, tá? Vai ser sempre on. Então, por exemplo, un homme, tá? Agora, repara, quando essa palavra vem depois, começa com vogal ou H mudo, eu junto o N com a vogal e vem na palavra seguinte, com o som de N. Então, un homme. Ou, aqui eu peguei a palavra héros, que é herói, tá? Eu peguei essa palavra de propósito, tá? Porque esse H da palavra héros, ele não é um H mudo, tá? Ele é o H aspirado. A gente viu lá no início do curso, né, essa classe de H aspirado. O H aspirado não vai acontecer nem a perda da vogal do artigo definido, né? Essa palavra, um artigo definido é le héros, tá? A gente não muda o artigo. E nem vai ter a ligação da consoante com a vogal, tá? A gente não fala un héros, tá errado. A gente fala un héros, certo? Por causa desse H é um H aspirado. Então se comporta uma consoante. Então, un homme, un héros. Féminin, feminino, vai ser une, tá? Uma, né? Une. Por exemplo, une femme, né? Uma mulher. Une femme. Ok? Então, artigo definido, singular, masculino, un, feminino, une.
No plural, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o artigo definido. Eu vou ter um artigo só para o masculino e para o feminino, que vai ser o artigo de. De ou de, dependendo do lugar, tá? De ou de, no masculino e no feminino, tá? Agora, vou botar um asterisco aqui, eu vou ter que falar alguma coisinha desse de depois no final, tá? Então guarda, esse de tem algumas regrinhas para guardar, tá? Mas artigo indefinido, no plural, masculino e feminino é tudo de, tá? Então, por exemplo, des hommes, né? Uns homens, né? Des hommes. Des femmes, né? Umas mulheres, des femmes, tá? Tudo de. Des hommes, des femmes, tá? Esse S, repetindo para não esquecer, quando está perto de uma vogal ou de um H mudo, ele faz a ligação com o som de Z, né? Des hommes, tá? Se for consoante, não tem problema, des femmes, tá? Não faz ligação nenhuma. Mas vogal e H mudo, ligação, des hommes. Então, recapitulando, les articles indéfinis, singulier, masculin, un homme, un héros, féminin, une femme, pluriel, des hommes, féminin, des também, des femmes, tá? Então agora eu vou explicar porque eu marquei esse D com asterisco. Então, o artigo de, ele vai se transformar em de, sem o S, tá? Em frases negativas e antes de um adjetivo no plural, tá? Nessas duas situações, vou colocar exemplos aqui pra gente ver. Mas nessas duas situações, o de vira de, tá? Então, por exemplo, ela de robe. Ela tem uns vestidos, tá? Robe, vestido. Ela tem uns vestidos. Frase afirmativa, né? Normal. O verbo avoir, ela tem, né? E o artigo de, o artigo indefinido, né? Uns, umas. Essa mesma frase na negação, na negativa, ela fica assim, ó. Tá legal até pra gente ver como é que faz a negação no francês. A negação no francês a gente faz com ne mais verbo mais palavra pas, tá? Então aqui o verbo avoir, né? A, então ne, tá? Ele nesse caso, ele tá antes de um verbo e começa com vogal, ele perde o e, né? Fica o N com apóstrofo, tá? A ne com verbo avoir e pas, tá? Então na afirmação, ela de robe, ela tem uns vestidos. Negação, elle n'a pas de robe, ela não tem os vestidos. E de, que era assim com S, na frase negativa vira de, sem S, tá? Então, ela de robe, elle n'a pas de robe. Agora um exemplo com adjetivo no plural. Então vou botar uma frase aqui. J'ai vu des animaux. J'ai vu, que eu vi uns animais, tá? Essa estrutura aqui é, né, j'ai, verbo avoir, a gente já viu essa conjugação, primeira pessoa do verbo avoir, j'ai, eu tenho, né? Vu é o verbo voir, é o verbo ver, do particípio passado. Então essa estrutura aqui, um avoir e o verbo principal, a gente chama de passé composé. A gente ainda vai ver isso mais pra frente, tá? Mas é uma forma de falar o passado,
tá? Então, j'ai vu, eu vi, né? Eu vi os animais, tá? Então, aqui, de, nosso artigo indefinido, e animou é o plural da palavra animal, tá? A gente vai ver na próxima aula como se faz o plural no francês, feminino, masculino, singular e plural no francês, e tem algumas regras pra gente tem que ficar atento. Por exemplo, animal, palavra termina em AL, plural vira O, animou, tá? Mas enfim, portanto aqui é o artigo, já vi desanimou, então de, artigo indefinido. Se eu colocar na frente da palavra animou um adjetivo no plural, né? A palavra animou está no plural. Esse de vai virar de. Então, por exemplo, j'ai vu d'énormes animaux, tá? Enorme, adjetivo no plural, né? Enormes. E esse de, ele vira o de sem o S. Como ele está na frente de uma palavra que começa com vogal, então ele perde esse E, vira um D com apóstrofo, tá? Então, j'ai vu des animaux, de, j'ai vu d'énormes animaux. Esse de aqui sem o S, certo? Então, foi a aula de hoje, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Curte esse vídeo, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima aula. Au revoir!